Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Novamente trago a notícia excelente. Deus vai derramar o Espírito Santo na tua casa também, amém? Eu quero ler uma passagem onde você verá essa realidade acontecendo. E Deus é o Deus mesmo, Deus de ontem, hoje e sempre. Ele quer e vai fazer agora na tua casa também, amém? Vamos ler então Atos capítulo 10, versículo 32 e o 44 até o 48. Manda alguém, na linguagem de hoje eu vou ler, manda alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Agora o 44 em diante. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a Deus, a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Amados, inclusive pediram para Pedro ficar alguns dias. Tão bom experimentar essa mudança, que quando o Espírito Santo é derramado numa casa, nesse caso aqui, a casa de Cornélio, né? Se você lê o contexto todo, o capítulo 10, é lindo. Ele não fazia parte do povo de Deus, né? E eles ficaram admirados, o povo de Deus aí cita nesse texto, ficaram admirados quando o Espírito foi derramado na casa de Cornélio, sobre ele e sua família, que não eram cristãos, ou seja, não faziam parte da religião na época, né? Veja bem, então, amado, não importa se você se acha excluído, ou talvez as pessoas não se importam contigo, né? O importante é você crer. Cornélio creu e mandou recado chamando Pedro para vir na sua casa falar do amor de Jesus, falar do sacrifício, do amor que Deus consumou lá na cruz, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi derramado sangue para a remissão dos pecados e ressuscitou. É essa palavra. Quando esse é o Evangelho, a boa notícia, quando Pedro estava falando, o Espírito veio, o Espírito se derramou sobre eles. Veja bem novamente, ó. Quando Pedro, 44, quando Pedro ainda estava falando, ele não fez nada, estava falando dessa boa notícia, estava falando do amor de Deus, estava falando da vitória de Jesus consumada através da cruz e da ressurreição. É isso que ele estava falando. Se você ler o contexto, olha só, quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Toda aquela casa que estava ouvindo começaram a receber o Espírito Santo. Ou seja, Deus veio habitar dentro dos seus corações. Deus veio fazer mudança, porque Atos 1,8 diz, né? Atos capítulo 1, versículo 8, diz: recebereis poder, Jesus diz, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde você estiver, todos verão a mudança. Testemunha é isso aí, testemunhar do amor de Deus, da boa notícia, da transformação, da salvação, da libertação, da restauração, da vitória que Cristo tem agora, está acontecendo na vida. Essa pessoa está tendo a vitória, experimentando em todas as áreas e setores da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que em Cristo
somos mais que vencedores. Deus começar a experimentar quando o Espírito é derramado sobre ti, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Você começa a mudar, a mudança, a transformação. Aquelas adversidades, aquelas circunstâncias adversas, você vai ver que vão desaparecer, vão se tornar pequenos. Você vai atropelar, você vai vencer, você é mais que vencedor. Então, por isso que é importante ter esse desejo que nem Cornélio teve esse desejo de chamar um homem de Deus, chamar a pessoa que já tem o Espírito Santo. E as células é um meio maravilhoso, tremendo, sobrenatural. Quando uma casa, uma família pede para ali começar uma célula, quer dizer, uma pessoa ali vai, um líder vai ali testemunhar do amor de Jesus, da obra de Cristo, da vitória do Senhor, na morte, na cruz e da ressurreição, essa boa notícia, da remissão dos pecados, da possibilidade de começar uma vida nova, uma nova história a ser escrita, experimentar a transformação, experimentar a libertação, restauração. Minha oração é que você tenha esse desejo também, chamar alguém. Você pode dizer assim, não, mas ninguém dá bola para mim, ninguém se importa. Estou tão longe de Deus, Deus não vai querer nada comigo. Não, amado. Você precisa só ter esse desejo no teu coração, essa vontade, para que Cristo entre na casa. Porque quando Cristo habita em uma pessoa, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, Jesus está ali. Então, quando você chama alguém que está em Cristo, Cristo mesmo vai entrar ali naquela casa e vai abençoar. Lembra que quando Saulo era Saulo, antes da conversão dele, ele ia para Damasco para prender os cristãos? Lembra que Jesus teve um encontro com ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele caiu por terra, ficou cego. Lembra daquela passagem? Por que tu me persegues? Mas Jesus já tinha ascendido para o céu. Como é que estava perseguindo Jesus? É que ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que tinham o Espírito Santo, onde Jesus já estava habitando dentro. Lembra que Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, mas não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Espírito Santo e assim estarei convosco todos os dias. Então, quem é cristão, quem é nascido de novo, quem é batizado, recebeu o Espírito Santo, recebeu o poder, Deus habitando dentro dele, é o próprio Cristo palmilhando ali a terra. Por isso que Jesus disse, por que tu me persegues? Então, a partir dali, ele foi conduzido para Damasco, e lá houve a conversão genuína, se batizou e abriu a visão novamente, porque tinha sido cegado, naturalmente falando. Agora, então, abriu seus olhos naturais, os olhos espirituais, e ele foi transformado no grande apóstolo Paulo, que tem a maior fatia do Novo Testamento. Então é isso, amado. Então você conhece alguém que tem o Espírito Santo, convide para ir na tua casa. O Espírito Santo vai se derramar ali, ele tem prazer em derramar na tua casa, na tua família, na tua vida, te abençoar de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos lá então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, se não se nem perceber todas as mensagens, vai divulgar nos teus contatos também, para que mais pessoas experimentem esse derramar do Espírito Santo na sua casa também, na sua família. Amém, amado? E comece a experimentar uma nova história, uma vida nova, uma vida de vitória, vida plena, abundante também. E também poder servir o Senhor com muita alegria e gratidão, impulsionado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, cooperar no estabelecimento do reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra. Amém? Vamos lá então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Eu quero continuar profetizando, Senhor, derramando do Espírito Santo sobre famílias, sobre as casas, sobre as vidas, sobre os cônjuges, Senhor, sobre os filhos, sobre as famílias, Senhor, sendo derramado de uma forma sobrenatural, Senhor, e recebendo o impacto, a transformação, a libertação e a restauração, recebendo a obra completa, Senhor, não só para desfrutar a vida abundante mais que vitoriosa,
mas ser um cooperador teu, Senhor, no teu reino, a tua vontade sendo estabelecida. Pai, em nome de Jesus, ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.